Olá, boa noite. Patos de Minas está temporariamente sem os serviços de coleta de lixo. Obras da orla da Lagoa Grande estão paralisadas e causam indignação entre os patenses. Brasil é o quarto país com maior número de mortes no trânsito. Michel Temer toma posse como presidente e terá mandato até 2018. Confira as dicas de saúde no Dia do Nutricionista. Unipam oferece cursos online de inglês para a população. Mais de 9 mil estudantes vão prestar o Enem este ano. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no NTV News. Parecem não ter fim os problemas da Lagoa Grande, em Patos de Minas. O principal cartão postal da cidade continua sendo motivo de polêmica. As obras de revitalização da orla seguem lentamente, com o prazo de término para o próximo dia 15, mas, pelo visto, o tempo não será suficiente. Depois de diversas reclamações de paralisação das obras de revitalização da orla da Lagoa Grande, os serviços foram retomados. Porém, o trabalho se dá em ritmo lento. Os patenses estão preocupados com o atraso e demora na conclusão. Não, porque esse aqui, tem dois trabalhando aqui, que nem vocês estão vendo aqui, mas dois para lá e dois para cá. E esse serviço aí, do mesmo jeito que está, que a gente só pode andar por aqui, não pode caminhar. Isso aqui era para ter mais gente trabalhando para fazer esse serviço, aí não faz. Vocês podem olhar, tem dois aqui, dois lá e mais dois lá na frente lá. E isso aí é só uma enrolação deles só. Tá demorando demais, porque isso aqui, né, é a coisa, né, a pessoa chega assim na rodoviária, né, primeiro o olhar que a gente vê na frente, né, isso aqui, então tá tão feio, tá tão triste, né, tá acabando com a nossa cidade, né, que era tão bonita que agora tá tão, né, desagradável a gente falar isso, mas é a realidade. Uai, parece que tá precária, né, parece que tá demorando a obra, é uma poeira danada, tem gente que até deixou de fazer a caminhada aqui por conta da poeira que está. Após vários meses de muita polêmica com a obra de desassoreamento deixado pela metade, acúmulo de lixo e mato no leito da lagoa, o principal cartão postal voltou a ser alvo de reclamações. A demora na conclusão da revitalização. Falta concluir o piso, a iluminação e a entrega é dia 15 de setembro, ou seja, 2 semanas para o término e, pelo visto, não será entregue no prazo determinado. Uai, eu tô achando que a obra tá demorando muito. Porque igual poucos dias para trás não tá tendo nem condição de passar, o pessoal que andava aqui, fazia caminhada, não tá tendo nem condição, tanta poeira. Agora já vieram, deram até uma lavada, mas tá o resto aqui para fazer não tá demorando demais, né? Não tá saindo. Homens estão trabalhando há 2 semanas, mas ainda sem previsão de término. As obras terão um custo aproximado de R$290 mil para refazer a calçada e cerca de R$470 mil para a iluminação. Todos os briquetes que cercavam a lagoa já foram retirados. Novos materiais serão utilizados e gera reclamação pelo custo. Briquete que eles vai colocar aqui, esse briquete, ele no mínimo é 60 toneladas aguenta. Para passar a pedestre, ele é 6 centímetros de espessura, e sendo que bastaria 2,5, 3, correto? É um dinheiro desperdiçado que a população, nós vamos pagar, correto? Nós vamos pagar isso aí. Você pode ter certeza que isso é um dinheiro que não necessitava briquete de 6 centímetros. Poderia ser de 3, 2,5. Isso aí vai passar só a pedestre. Além dessa demora toda, ainda depois de se concluir esse ano, não sei nem se está previsto, ainda com desperdício desse tão grande igual vai estar acontecendo aí. Que a gente está vendo o briquete, vocês podem filmar. Então é um desperdício muito grande do dinheiro público, correto? Então eu acho um absurdo isso aí. Depois do local ser alvo de diversas polêmicas, com a chegada das eleições, os frequentadores da orla têm esperança de melhorias. Espero que até a providência aí vai mais rápido, né? Porque tem gente que deixa de vir aqui, quando que tá feia a lagoa, né? Deixa até de fazer uma visita aqui no cartão postal aqui de Patos. Tenho certeza que Deus vai passar na frente e vai iluminar isso, que vai fazer boa coisa para nossa cidade. E Patos de Minas está novamente sem o serviço de coleta de lixo e deve ficar assim
até que os pagamentos atrasados junto à empresa responsável pela limpeza urbana sejam regularizados pela Prefeitura de Patos de Minas. Mais uma vez, Patos de Minas fica sem o serviço de coleta de lixo. Nesta quarta-feira, os funcionários e caminhões da empresa ficaram parados no barracão. À tarde, a direção decidiu liberar os funcionários para ficarem em casa. Segundo a direção, são 2 meses de atraso e não tem como mais manter o serviço. Segundo informações, houve uma negociação para que o pagamento acontecesse no dia 20, porém, nem isso vem sendo cumprido. O medo é de que a empresa fique com todos os débitos e o prejuízo a leve à falência. Moradores de alguns bairros da cidade já reclamaram da falta da coleta do lixo. De acordo com a empresa responsável pelos serviços de limpeza, os trabalhos somente serão retomados após ser realizado o pagamento de pelo menos parte da dívida que está previsto para ser realizado nesta quinta-feira pela Prefeitura de Patos de Minas. Já no NTV News nós vamos mostrar como será a programação da Semana Nacional do Trânsito em Patos de Minas. E o Unipan oferece curso online de inglês para a população. Mais de 1,25 milhão de pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito, estima a Organização Mundial da Saúde. O Brasil é o 4º país do mundo com maior número de mortes no trânsito, ficando somente atrás de China, Índia e Nigéria. Os acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte no mundo. O trânsito tem matado mais do que as guerras. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, são cerca de 1.300.000 mortes no trânsito por ano. 50 milhões de pessoas sofrem as sequelas desses acidentes. Somente a conscientização é que irão mudar esses números assustadores. Os dados mostram que o Brasil apresenta 23,4 mortes no trânsito para cada 100 mil habitantes e o país é o 4º do mundo com maior número de mortes, ficando atrás somente de China, Índia e Nigéria. O DPVAT indenizou em média 52 mil sinistros de morte de 2002 a 2014. Este número passou para 42.500 em 2015. O número de indenizações por invalidez permanente cresceu de forma explosiva a partir de 2004, chegando a 596 mil em 2014. Foram 43.075 óbitos e 2.001 feridos hospitalizados em 2014. E o seguro DPVAT, em 2015, 42.500 indenizações por morte e 515.750 por invalidez. Os principais fatores de risco no trânsito continuam sendo a falta de uso do cinto de segurança, capacete, excesso de velocidade e ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. Mas o que fazer para reverter estatísticas tão negativas? A conscientização é uma das armas e será feita durante a Semana Nacional de Trânsito, que acontece entre os dias 18 e 25 de setembro e que este ano traz o tema Eu Sou Mais Um por um Trânsito Mais Seguro. Se cada um se conscientizar e mudar seu comportamento, agora mesmo o grupo, nós teremos mudado o trânsito. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. É um trabalho de conscientização, de chamar as pessoas para rever os seus modelos mentais quando ele está no trânsito. Nesta reunião no SESC Senat, e que contou com a presença de representantes dos setores de trânsito, educadores, associações e entidades de classe, entre outros, foi definida a programação da semana. E nós combinamos aqui de acontecer a abertura com um passeio ciclístico com jovens de uma escola pública no domingo. Nós vamos acabar de acertar isso, para chamar a atenção e nós juntos fazendo a campanha. E a partir daí a ideia de visitar escolas também, levando palestras com os jovens do tiro de guerra, por exemplo, que já deu muito certo de outra vez. E chegar lá nas escolas. E no trânsito, as blitz educativas com o cinema rodoviário. Ou seja, tem que descer, sim, do caminhão, do carro, para ter 5, 10 minutos de cinema rodoviário, que a gente está levando a mensagem para que ela assimile melhor, seja assimilada de maneira mais efetiva. A educação, sempre a gente tem que estar abordando os assuntos e conscientizando, né? O pessoal nas escolas, por exemplo, atingindo as crianças dos anos iniciais,
Ele vai estar conscientizando os meninos, que automaticamente conscientizarão os pais, né? Não só anos iniciais, vai abordar também, vai levar esse recado do trânsito do ano inicial, do primeiro ao 9º ano, né? E o que se espera com a campanha é a adesão de toda a comunidade e principalmente a conscientização para o trânsito mais seguro. Se eu não me educo, se eu não assimilo aquilo que eu preciso de assimilar para conviver no trânsito, que é um espaço social, público, eu preciso de ser punido. Então, eu quero evitar de ser punida no trânsito. E eu quero, então, trazer a paz no trânsito. O Centro Universitário de Patos de Minas, em parceria com a empresa Vox, oferece aos seus alunos, ex-alunos, funcionários e toda a comunidade aplicativo personalizado de aprendizagem de inglês que se adapta às necessidades individuais de cada um em tempo real. O aplicativo já é usado por 3 milhões de usuários em 21 países. O curso de inglês é destinado a alunos, ex-alunos e toda a comunidade. O curso de idiomas Vox usa uma metodologia inovadora, onde o aluno aprende inglês online através de um aplicativo personalizado. A Vox, como empresa, é uma instituição que já está no mercado há bastante tempo, já é tradicional. Já tem mais de 3 milhões de alunos no mundo todo e presença em mais de 21 países. A presença da Vox aqui no Unipan se dá por uma parceria, né? A parceria Unipan-Vox, que vem trazer para os nossos alunos e para toda a comunidade um sistema de aprendizado de inglês inovador, né? No qual ele vai ter o acesso ao aprendizado através de smartphone, tablet, acesso à internet, propriamente dito, para que ele possa ter mobilidade. Ele pode aprender inglês em qualquer ambiente que ele se encontrar, aproveitando todo o tempinho que ele tiver aí de acordo com a sua disponibilidade. O aluno, segundo a coordenadora do curso de letras, pode estudar onde estiver, usando diversas plataformas. Criar uma sistematicidade de estudo, porque o que vai acontecer? Nós sabemos que o aprendizado de uma língua estrangeira, ele se dá em função de uma rotina que você tem, de prática. E se o aluno tem a oportunidade de utilizar essa plataforma, por exemplo, desse programa, numa fila de banco, ou quando ele está esperando alguém, ele vai acessar todo dia. Né? Que seja 5 minutos, 10 minutos, porque as lições elas são pequenas, então ele vai praticar o idioma constantemente. E isso, no final, quando ele for perceber, vai ter dado uma melhora incrível. O conteúdo, de acordo com a professora, inclui do básico ao avançado e temático, onde o aluno escolhe de acordo com o foco. Pode escolher um determinado nível no início do curso e depois de 3 meses, quando ele venceu a lição, ou as unidades todas, ele pode fazer uma prova, de um teste de proficiência, e aí se ele atingiu as metas, ele passa para o nível seguinte. E a partir daí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a customização do seu curso de acordo com o seu nível de interesse, né? Ou seja, o curso ele é parametrizável. Você entra e coloca os tópicos que você quer estudar de acordo com as suas afinidades. E a partir daí você começa a fazer o seu curso naturalmente. É muito fácil, simples e fácil assim. Através da parceria com a Unipan, o aluno irá pagar R$ 30 mensais. Para fazer o curso, basta acessar o site unipan.edu.br, onde tem todas as informações sobre o curso e como fazer. Para se inscrever, né, o futuro aluno deve acessar o site do Unipan, unipan.edu.br, fazer a sua inscrição. Né? Depois que ele fizer a sua inscrição, ele vai receber um usuário e uma senha para acesso ao portal do Unipan, para que ele possa ter acesso ao curso propriamente dito. Olha, você vai ver a seguir a previsão do tempo para Patos de Minas e região. E profissionais dão dicas para quem vai prestar o Enem. O plenário do Congresso Nacional deu posse a Michel Temer como presidente da República. Ele já estava no cargo interinamente desde o afastamento de Dilma Rousseff, por consequência da abertura do processo de impeachment dela em maio deste ano. A posse foi dada pelo presidente do Congresso, Renan Calheiros. A cerimônia ocorreu no plenário do Senado, que estava lotado de senadores, deputados, ex-parlamentares e também convidados. Temer leu o juramento em que se compromete a defender e respeitar a Constituição. Em seguida, foi lido o termo de posse.
Mais de 9 milhões de estudantes do Brasil vão prestar o Enem neste ano. O Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado em 5 e 6 de novembro, será aplicado em 1.727 municípios e em 17 mil locais de prova, segundo o balanço divulgado nesta semana pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. As provas do Enem 2016 estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. O caderno de questões é dividido da seguinte maneira: ciências naturais, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, matemática e a tão temida redação. É uma parte da prova que tem muito peso. Por exemplo, está empatado. Critério de desempate, redação e depois português. Então essa distribuição faz com que os conteúdos estudados ao longo do ensino médio sejam agrupados em áreas de conhecimento e acentua-se aí o fato de que a produção de texto ela é analisada à parte, dando aí uma primazia à composição, à produção, à expressão em língua portuguesa do candidato, né? Na prova, a redação tem caráter dissertativo argumentativo e costuma causar calafrios nos vestibulandos. Da questão da observação atenta aos temas, a necessidade de uma leitura clara, principalmente as informações básicas, como verbo de comando, informação central, para que não haja fuga do tema, né, nem parcial, que nós chamamos de tangenciamento, nem fuga total. Mas será que existe algum segredo para se sair bem na produção do texto? Segundo o professor Lélio Amarães, algumas dicas valiosas podem ser colocadas em prática para quem deseja se sair bem na produção textual. Bom, a primeira dica é no tocante à questão da escolha temática, da escolha dos elementos a serem utilizados. Evidentemente, a preparação ali na hora não existe, mas como ele já provém um trabalho aí ao longo de um ensino médio, né? Então ele tem ali a sua bagagem de conteúdo. Então ele deve selecionar as informações que melhor lhe aprouver, aquelas com as quais ele tem uma maior habilidade e pode expressá-las. Essa é a primeira dica, fundamental. Leitura com bastante calma e seleção daqueles argumentos que podem ser utilizados. Posteriormente, ele tem que fazer isso, ele necessita fazer isso, né, com base na língua padrão, né, na escrita culta. Então, nesse momento, ele tem que separar aquelas marcas de oralidade, aquela língua que ele utiliza no cotidiano, a fim de que ele não transponha, porque mesmo que ela tenha as suas ocasiões de aceitação, ele não pode transpor. Então, a articulação do texto tem que ser totalmente diante da língua padrão, né, a gente chama de língua padrão escrita. E a terceira dica, ele tem que tomar cuidado com determinados posicionamentos, determinadas expressões. Ele não pode usar de criticidade negativa, como ironia. Ele não pode usar de crítica política, porque os temas são de caráter social. Então ele tem que abordar a questão da sociedade como um todo e reunindo esses três elementos associados à preparação que ele teve, o candidato se sobressairá nessa avaliação. Nós vamos agora para a previsão do tempo para Patos de Minas e região. Promoção Sua Idade, Seu Desconto. New Color. Descontos para todas as idades. A quinta-feira em Patos de Minas será de sol com muitas nuvens durante o dia, com possibilidade de chuva a qualquer hora. A temperatura mínima deverá ser 17 graus e a máxima poderá atingir os 29. O índice ultravioleta registra 10 e é considerado muito alto. Em Matutina, a máxima poderá chegar a 24 graus. Em Guimarães, a temperatura varia entre 20 e 30 graus. Já em Lagamar e São Gotardo, podem registrar os 27 graus. E em Varjão de Minas, os termômetros podem atingir os 32 graus. Em instantes, cresce o número de casos de diabetes infantil. E você vai ver que alimentos verdes rejuvenescem o cérebro. O crescimento da obesidade infantil é uma preocupação para diversos países. Tanto é que, esta semana, a Associação Americana do Coração divulgou uma nova recomendação sobre o consumo de açúcar por crianças e adolescentes. Pessoas de 2 a 18 anos podem consumir, no máximo, 25 gramas de açúcar por dia, o equivalente a 6 colheres de chá. A
aquela menorzinha. Para crianças de até 2 anos, açúcar nenhum deve ser oferecido. Descontrole à mesa pode resultar também em diabetes. Ana Paula não sabia muita coisa sobre diabetes quando descobriu que a filha Ana Júlia tinha doença. Correu atrás de informações e foi acompanhar a menina até no horário escolar. Já faz 2 anos que elas precisam lidar com medidores de glicose, fitas e insulina. Ficava dentro da escola. Eu participava de todo o processo educativo da Ana Júlia, mas não ficava dentro de sala, porque eu não queria tirar a liberdade da professora e nem dela. Ela sabia que qualquer coisa que acontecesse com ela, eu estaria lá. Então, ela lanchava, eu media a glicemia dela, aplicava insulina e ela ia para a escola. Hoje, Ana Júlia mostra habilidade para controlar a doença. Aprendeu que para comer de tudo é preciso moderação e seguir alguns passos. Pedir a ajuda da irmã Ana Clara só se for de brincadeira. Eu como, meço a glicemia e aplico. Eu tenho diabetes e tenho que usar o aparelhinho para ver quanto que está minha glicose. Se é na escola que as crianças passam a maior parte do dia, é fundamental que as instituições incentivem uma alimentação mais saudável. Aqui, eles investem na capacitação dos profissionais para que a meninada aprenda conhecimentos que eles vão levar para o resto da vida. Na escola, a hora do lanche é momento de festa. Mas espera aí, com suco natural, fruta e batata doce. Será que a criançada gosta disso? Tem pipoca, às vezes tem bolo, às vezes tem milho. Aí a gente come de tudo. Às vezes a gente tem que comer frutas também. Fruta, verdura e suco natural fazem bem para a saúde. Faz bem para a saúde. A Alice aprendeu desde cedo que até pode comer doces, mas sabe como é importante ter uma alimentação saudável. Porque se eu não controlar, eu posso virar uma diabética e eu nunca mais vou poder comer doce. Nessa escola, na região centro-sul de Belo Horizonte, os alunos não trazem merenda de casa. O lanche é feito aqui, uma alternativa para fugir de salgados e doces. É questão de você ensinar também, que a escola está fazendo esse papel. Hoje em dia, a correria que está por aí, a gente muitas vezes não tem essa condição de fazer isso em casa, né? De eles poderem experimentar vários tipos de suco, frutas, essas coisas. E a escola, num certo aspecto, pode propiciar isso, né? E vai fazer eles terem contato com esses vários. E a questão de estar vendo o outro também estimula a comer, né? Em casa não quer, não gosta, mas o outro comeu, opa, então, né, deixa eu ver como que é. Pois é, investir em alimentação saudável significa economizar na farmácia. E isso vale para todas as idades. Corpo e mente agradecem. Uma pesquisa recém-divulgada revela que alimentos verdes rejuvenescem o cérebro. Quais folhas verdes fazem parte do seu cardápio? Couve, espinafre, acelga, várias, né? Eu como brócolis, couve, chicória. O que é de folha, eu como todas, todas. As folhas verdes escuras são ricas em vitamina E, ácido fólico, cálcio e magnésio. Possuem ações anti-inflamatórias e cicatrizantes. A novidade é que, além de trazer benefícios para a saúde, traz também para o cérebro. Eu já tenho meus maravilhosos 78 anos e eu os aproveito bem. Eu não deixo de utilizar essas novidades que surgem aí para melhorar, inclusive o problema de raciocínio, memória. Estudo feito pela Universidade de Rush, nos Estados Unidos, analisou a dieta e o progresso mental de 950 idosos no período de 2 a 10 anos e apresentou um resultado surpreendente. A pesquisa concluiu que aqueles que comiam folhas verdes escuras, como couve e espinafre, 2 vezes ao dia, podiam rejuvenescer o cérebro em até 7 anos e meio, em relação àqueles que não ingeriram esses alimentos. Eles viram que esse terceiro grupo versus, quando comparado ao primeiro, teve uma redução desse declínio da função cognitiva de até 53%. O que a gente pode tirar de conclusão é que essa dieta sendo com foco em frutas, legumes, verduras, usando mais do azeite, uma alimentação mais equilibrada nesse sentido, que de fato vai trazer esses benefícios para o nosso cérebro. Esses alimentos devem fazer parte de uma dieta balanceada. E para o preparo, a dica é: quanto mais simples, melhor.
um refogado e na salada crua mesmo. O ideal é que se coma 2 vezes ao dia, no almoço e no jantar. Olha, hoje é dia do nutricionista e daqui a pouquinho você vai ver algumas dicas sobre esses profissionais que são comemorados no dia de hoje. O setor público consolidado, formado por União, estados e municípios, registrou déficit primário, receitas menos despesas, sem considerar os gastos com juros, de 12 bilhões e 816 milhões em julho. É o que informou o Banco Central. Este foi o pior resultado para o mês na série histórica iniciada em dezembro de 2001. O resultado do mês superou o déficit primário de 10 bilhões registrados em julho do ano passado. Nos 7 meses do ano, o resultado negativo chegou a 35 bilhões e 592 milhões contra um superávit de 6 bilhões e 205 milhões de reais em igual período de 2015. Em 12 meses encerrados em julho, o déficit primário ficou em 154 bilhões e 460 milhões, o que corresponde a 2,54% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Criada para homenagear os nutricionistas que se dedicam a promover a qualidade de vida e a educação alimentar, o dia desse profissional tem ainda mais importância quando observamos o índice de sobrepeso e obesidade da população brasileira. Segundo dados da pesquisa Vigitel, 52,5% da população adulta está acima do peso e dentro dessa parcela, 17,9% estão obesos. O Dia do Nutricionista foi criado para homenagear os profissionais que se dedicam a promover a qualidade de vida e a educação alimentar. A data tem ainda mais importância quando observamos o índice de sobrepeso e a obesidade da população brasileira. De acordo com pesquisas realizadas em território nacional, 52,5% da população está acima do peso. E dentro dessa parcela, 17,9% são considerados obesos. Neste e em outros contextos relacionados à má alimentação, é que o nutricionista entra em ação. Basicamente, nós nutricionistas temos o dever de cuidar dos bons hábitos da população. Garantir uma alimentação equilibrada, uma alimentação de boa qualidade, né, com uma segurança alimentar adequada. Basicamente é isso. Isabela do Vale é nutricionista há cerca de 8 anos. A escolha da profissão surgiu como um sonho de criança. Hoje, ela se vê realizada e fazendo o que sempre quis. Sempre fui adepta aos bons hábitos desde criança e confesso que depois que eu me formei, depois que eu comecei a frequentar, que fui acadêmica de nutrição, os meus bons hábitos melhoraram. Então, assim, sempre foi um sonho, sempre gostei de mexer com alimentação, desde criança, junto com a minha mãe, adorava ajudar a ir na feira, escolher os melhores alimentos. Então, fui crescendo com isso e achei que seria onde eu me encontraria. O profissional de nutrição adquire uma importância maior a cada dia, pois as pessoas estão sempre preocupadas com a estética, a saúde e o bem-estar do corpo. Mas os desafios da profissão estão sempre presentes. O ideal seria, né, se todo mundo pudesse ter um nutricionista para poder acompanhar. Todos os estabelecimentos que estão envolvidos com alimentação deveriam sim, hoje sim, já é lei e a gente está feliz ganhando espaço cada vez mais, nós nutricionistas, nos estabelecimentos voltados para a alimentação, para que a gente possa garantir uma qualidade alimentar boa, assim como eu falei, uma segurança alimentar adequada. Então, é muito importante. Enfim, que tal comemorar o Dia do Nutricionista colocando em prática algumas dicas saudáveis? Praticar atividade física, ter bons hábitos alimentares, ter sempre um prato bem colorido, se preocupar muito com a alimentação. Então, assim, não é muito segredo, né? Basta a gente ter força de vontade para correr atrás e ter uma vida saudável. Por hoje é só, obrigado pela sua companhia. Mais informações você acessa o site patujá.com.br. O NTV News volta amanhã às 19 horas. Um abraço e até lá.